Olá, tudo bem? Bom dia a todos. A gente vai começar hoje a nossa primeira aula sobre ética e cidadania, ou ética e relações interpessoais, né? Porque as duas seriam a mesma disciplina, para os cursos técnicos do segundo e terceiro ano, né? Como eu já vinha comentado na aula passada, a gente vai tratar de alguns assuntos em que estão além da questão da empresa. Você precisa também saber interagir, saber refletir, tomar um certo posicionamento sobre o que acontece em sua volta. E o primeiro que a gente vai discutir aqui, claro, eu vou mostrar aqui para vocês tudo, mas vai ter algumas questões que vocês precisam responder depois, é sobre a atividade que a Polícia Civil fez na favela Jacarezinho. Mas por que eu estou trazendo esse assunto? Porque na realidade esse assunto ele precisa de um conhecimento amplo sobre o que está acontecendo, sobre a situação, o que é o Jacarezinho, a questão dos traficantes. Precisa também do debate sobre a questão ideológica, porque hoje o nosso país está muito polarizado entre esquerda e direita. E isso não ajuda, atrapalha. Por que eu digo isso? Porque se a gente realmente pensasse com ética o que seria bom para o país, eu até diria que, mesmo que apenas um lado pensasse e o outro não, eu diria que a gente poderia encontrar soluções. Mas como a gente agora encara essa situação, não dá certo, porque nem esquerda nem direita está trazendo soluções, está apenas demonstrando que o outro lado está errado e que deveria fazer alguma coisa. Claro, eu tenho meu posicionamento, vocês têm o de vocês, mas nesse momento a gente quer dar um tempo para tentar analisar como um todo. E é claro que na hora da resposta você pode colocar seu posicionamento, mas eu quero exatamente colocar aqui a forma abrangente. Então veja bem, Jacarezinho, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, é também uma em que o tráfico em si ele se concentra muito, é o coração praticamente do Comando Vermelho, e existe sim um número muito grande de traficantes fortemente armados. Em alguns bairros, tanto no Rio quanto em São Paulo, existe também a presença da milícia. E por que eu estou tentando fazer essa comparação? Porque enquanto a milícia ela procura dominar o bairro, cobrando pedágio, com a questão também de cobrar luz, água, gás de cozinha, várias outras coisas que de forma clandestina mas cobram, a milícia ela não se envolve com o tráfico. Mas em nenhuma parte que tem um tráfico existe os dois ao mesmo tempo. Tráfico e milícia são dois problemas nas comunidades, nas periferias, porém trabalham de forma diferente sobre o seu principal objetivo, sendo que os dois utilizam armamento pesado, dominam praticamente toda a situação, todo o bairro. E às vezes a gente vê também nos bairros mais nobres da cidade, pode ser em São Paulo quanto no Rio, que também há prisão de traficantes, de bandidos perigosos e com armamento pesado, que seria direcionado ou para a milícia ou para o tráfico. Inclusive há pouco tempo foram apreendidos 117 fuzis, né? E que esses fuzis iam exatamente para a milícia. Bem, isso aí é uma parte da violência em que a gente sabe que existe, mas que a gente precisa trabalhar mais para tentar sair daquele discurso de apenas que tem que dar uma geral na favela, ou então que a favela está sendo invadida e que pretos e pobres, etc, etc, estão sendo mortos, né? Nenhum dos dois lados a gente pode colocar como uma verdadeira verdade. Mas vamos lá. Jacarezinho. Então Jacarezinho ele seria um bairro, né? Um bairro do Rio de Janeiro. Nesse bairro também localiza a favela, pois existe o Jacaré em si, e tem a favela do Jacarezinho também.
uma das maiores e mais violentas da cidade. É um bairro com altos índices de violência, principalmente relacionado ao consumo de entorpecentes, tráfico de drogas. Então, o tráfico. Vale salientar logo de início aqui que quando a gente fala no tráfico, não é apenas da venda das bocas de fumo, e sim, o tráfico ele está muito mais além. Os soldados dos tráficos, por exemplo, cada um ele tem uma arma de grosso calibre, e que essa arma não é dada pelo traficante, ele compra. E uma arma dessa é de 5, 10, 15 mil reais. Eles desembolsam. Então não é apenas pobres. Quem está no tráfico está com grana, né? Outra coisa também que a gente tem que saber é o seguinte: eu já morei junto do Jacarezinho por bastante tempo e fiz questão no tempo que eu estava morando lá de conhecer por dentro tudo como funciona. A família do traficante, irmãos, filho, a própria mãe, eles se orgulham de ter os filhos no tráfico. É algo que não é discutido aqui. Ele tem orgulho por quê? Porque toda a comunidade passa não só a obedecer o traficante, como a toda a sua família. Toda a sua família ela é. Então existe uma questão de status. Você está dentro do tráfico, existe todo aquele status. É claro que a criança e o adolescente, não é que ele essa questão dessa operação é porque eles estavam sendo aliciados, tudo bem, mas a maioria das vezes não há apenas o aliciamento. O que existe é o seguinte: a maioria dos jovens e adolescentes não se envolve com o tráfico dentro da comunidade. Aqueles que se envolvem é porque vê aquele status, aquela forma de você usar todos aqueles apetrechos de última qualidade, roupa de marca, colares também, banhada a prata e a ouro, e esse armamento de grosso calibre que também é caro, tênis importado, tudo. Então ele começa a ver que, como nem ele nem a família dele tem chance de ingressar no mercado de trabalho, sequer eles estudam, então eles veem como uma forma de ostentação, uma forma de sair daquela situação de pobreza. Eles observam isso. E o tráfico, é claro, que aproveita, aliciando sim, começando desde a parte do aviãozinho, que é aquele que fica lá no início, na entrada da favela, para atender os consumidores de drogas, né? Empinando pipa, e quando o consumidor chega, que dá o dinheiro a ele, ele amarra a pipa, sobe, vai buscar a droga e fica vendendo. Há os soldados do tráfico, propriamente dito, os segurança do traficante. Cada favela dessas existe apenas um traficante de verdade, o chefe do tráfico. Os demais são seus braços direitos, são seus soldados, ou olheiro, tem as diversas funções também em que são distribuídas, e eles ganham por isso. Nunca eles vão falar o quanto ganham, mas eles ganham por isso sim. Então essa é a primeira visão que a gente tem. E o Jacarezinho também, em 2010, já tinha 37.839 habitantes. 2010, veja, a gente agora, isso já está em 2021, então faz tempo pra caramba. Eu morei exatamente o período, pelo que eu estou vendo aqui, depois da fundação. Eu cheguei exatamente em junho de 1992 no Rio, então eu fiquei até 94 por aí. Eu vi o começo, mas é um começo de Jacarezinho do nome, porque o Jacarezinho em si, o bairro, a localização já existia há bastante tempo, né? Então ele foi fundado, mas que isso não significa dizer que antes não morava ninguém. Já existia muitas pessoas lá e o tráfico era solta. Nesse período mesmo, eu já via helicópteros sobrevoando a favela, atirando, né, contra os bandidos. Já tinha todo um cerco, todo um trabalho feito lá dentro, né? Então, vamos lá, seu IDH no ano 2000 era de 0,7, ou seja, ocupava a posição 121 entre 126 regiões analisadas no Rio de Janeiro. Então não era bom, porque é um local muito pobre, está junto essa parte do rio, que na realidade eu não chamaria de rio e sim de esgoto, né? Porque você não tem o que aproveitar lá. As condições precárias e existe toda uma infraestrutura para o tráfico e não para a moradia, né? O pessoal é carente lá.
é realmente uma favela. O bairro Jacarezinho localiza um buraco do Lacerda, uma passagem sobre os trilhos de trem da Supervia, que liga a Rua Braulio do Cordeiro, que fica no bairro de Jacaré, até a Avenida Dom Helder Câmara, em Benfica, passando pela Rua Viúva Cláudia. Então, isso aqui também é outra parte da localização de Jacarezinho. A comunidade foi batizada com a versão diminutiva do nome do rio que nasce no maciço da Tijuca e que atravessa os bairros Jacaré, Lins Vasconcelos, Engenho Novo, Triagem. Nos anos 1940, o rio Jacaré foi aterrado e canalizado para a construção da Avenida Brasil. Ele desemboca na Baía de Guanabara pelo canal do Cunha. Então ele teve o seu percurso também desviado para a Baía de Guanabara. Característica: tem população estimada em mais de 36 mil habitantes, né, segundo os dados de 2004 da prefeitura, e lá em cima a gente tem outros dados que já são mais atuais. É servida por uma estação ferroviária da Supervia e nas suas mediações passam importantes eixos viários da cidade, especialmente a Avenida Dom Helder Câmara. É de caráter plano e integra as ruas, avenida e uma estação ferroviária de igual nome. Comunica-se com outra favela próxima, que seria Manguinhos. Na comunidade se encontra a Escola de Samba Unidos do Jacarezinho, que já integrou o grupo principal do Carnaval da cidade. Transporte: no bairro localiza-se junto à linha Belfort de Roxo, da Supervia, sendo servido pela estação Jacarezinho, que faz a ligação da zona central do Rio de Janeiro com a Baixada Fluminense. E de ônibus também, até hoje, existe também a linha 474, que seria Jacaré, Jardim de Alá, né? Isso aí passava perto onde eu morava, e eu sei que até hoje essa linha existe, porque em algumas reportagens eu consegui observar esse ônibus, que antigamente a linha, não sei se é até hoje, que é da Brasil Lisboa, se eu não me engano, é o nome da empresa. Aí vamos à parte principal, que seria a questão do crime. Aqui primeiro fala da implantação da unidade de polícia pacificadora. Por volta das 6h30 do domingo, 14 de outubro de 2012, mais de 2.000 homens das forças policiais do Exército Brasileiro participavam da operação na favela de Jacarezinho, isso há 10 anos. A ação teve o apoio de 24 veículos blindados, sendo 13 da Marinha do Brasil, 11 da Polícia Militar do Estado de Janeiro, além de 7 aeronaves da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado de Janeiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, este é o primeiro passo para a implantação de unidade pacificadora no Jacarezinho. Parando aqui um pouco, veja, aqui ele sempre fala em paz, pacificadora, sendo que a gente sabe que a bandidagem lá é grande e que se eles não enfrentaram tudo isso aí é porque eles tiveram medo. Tudo bem. Algo que não teve quando a Polícia Civil sozinha foi agora há pouco tempo. Foi recebido a bala e um dos soldados morreram, que a gente também vai comentar sobre isso, né? A preparação para o início do processo de pacificação começou na sexta-feira, dia 12, quando policiais do Batalhão de Operações Especiais, do Batalhão de Choque e do 22º Batalhão de Polícia Militar da Maré e o 3º também do MEIA reforçaram a segurança no entorno, realizando blitz em vias estratégicas, como a Avenida Brasil, e revistando as pessoas que entravam e saíam das comunidades. Esse tipo de trabalho aqui é bom de a gente já deixar claro que a revista Fora da Favela, ela vai inibir mais que os pequenos infratores eles saiam ou entram, eles saiam para cometer delitos fora do bairro, nas áreas nobres e outros bairros também, ou que ele entre com os produtos ilícitos que eles já conseguiram também. É só isso. Na realidade, isso aí não ajuda em nada em termos do combate ao tráfico, nem a entrada nem a saída de drogas, não, como também o armamento pesado, porque ele sabe outras rotas, algumas rotas inclusive por dentro d'água, outras rotas essas é o seguinte, mesmo que seja aérea também, que não passa pela Avenida Brasil, não passa por esses locais onde a polícia está fazendo essa vistoria nas pessoas, essas blitz também.
Então é estratégico e ao mesmo tempo não resolve nada, porque o coração do crime mesmo está lá dentro. Em 16 de janeiro de 2013 a comunidade passou a ser atendida pelo 30º UPP. Mesmo a comunidade tendo a UPP, continua tendo confrontos frequentes e ainda há tráfico na parte baixa da comunidade, enquanto os policiais só ficam na parte alta. Isso aqui, parte alta, parte baixa, tudo hoje, o que eu sei é que o tráfico lá é intenso, de uma porta a outra. Não existe muito essa questão. Possa ser que nesse período aqui eles tenham conseguido alguma coisa. A realidade hoje é outra completamente diferente. Então não tem como a gente pegar esses dados aqui e comparar com os dias atuais. Não tem, né? Então, ação global agora. A Operação Jacarezinho, comunidade situada na zona norte de Janeiro, já alcunhada de Excepts, não é infelizmente uma exceção. A dita operação contabilizou 24 óbitos e um óbito entre os policiais. Foi considerada a mais letal de toda a história do Rio de Janeiro, né? Peraí que aqui o negócio passou direto. Superou recordes pretéritos registrados na Vila Operária do de Caxias, que deixou 23 mortos em janeiro de 98. A do Alemão, 19 mortes em junho de 2017. Em Senador Camará, 15 mortes em janeiro de 2003. Sendo que no Alemão, se a gente pegar outros momentos, já houve com 15, 18 mortes, já houve vários. A favela do Alemão, ou comunidade do Alemão, é a principal, onde mais há incursão da polícia lá dentro, né? Diversas entidades, tais como Defensoria Pública, a Comissão de Direitos Humanos da OAB e a Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ, foram até a comunidade para oitiva de moradores. É preciso frisar que nem todos são moradores e frequentadores da comunidade, que nem todos, né? Que são moradores e frequentadores da comunidade são bandidos, ou possuem quaisquer antecedentes criminais que justifiquem tal abordagem. Há, portanto, pessoas íntegras, honestas e principalmente trabalhadores que vivem em lugar de farta precariedade econômica, social e histórica. Pronto. Essa parte aqui de quem está colocando, e eu vou trazer várias posições, ele está falando da favela como todo, e eu que em todos os locais, todas as comunidades, assim como todos os países também, em nenhum local desse formado por pessoas perigosas, pessoas que vão... Não, existem pessoas boas, e a maioria são pessoas honestas, trabalhadoras e que não vivem em conflito com a lei. Agora, o que a gente já sabe, eu vou mostrar mais abaixo, é que todas as pessoas em que foram presas ou mortas dentro da favela, ela tinha uma certa relação com o tráfico. Então, isso aí já foi comprovado, eu vou mostrar para os senhores também. E cai por terra essa primeira questão de dizer que, já que lá tem muitas pessoas trabalhadoras, não precisava fazer esse tipo de operação. Outra coisa, a polícia ela já foi em determinados locais já com mandado de busca e apreensão, então ele já tinha o endereço certo. E as pessoas, com exceção, né, eu não vou chegar a dizer que não houve trabalho errado por parte da polícia. Tudo tem a dizer, né, de acordo com o que a gente viu, que pelo menos 4 das mortes foram execuções. Mas mesmo sendo execuções, não significa dizer que a operação por toda foi uma chacina. Não, porque a palavra chacina ela é muito forte. Chacina é quando você está quieto, existe uma pessoa, um grupo de pessoas parado num canto e que chega outro, uma pessoa, um grupo de pessoas e chega atirando e mata, sem que aquele grupo ela tenha pelo menos direito à legítima defesa. Isso é chacina. Confronto é diferente. Quando há o embate dos dois lados, e é o que acontece nas favelas, porque os criminosos estão fortemente armados, a polícia vai entrar, então é recebido a bala. Então, isso aí não é chacina. No meio das 24 mortes, eu acredito que 4, pelo que eu já vi, os soldados foram além e mesmo o cara rendido eles mataram. 4. A maioria
foi em confronto. Qualquer situação que seja de confronto, não podemos jamais chamar de chacina, porque é confronto. A polícia ela tem que fazer o trabalho dela, e o trabalho é de prender, de tirar de circulação. Agora, se ela é recebida a bala, ela tem que fazer alguma coisa. Outra, eu vou mostrar por fotos que a relação da polícia com a comunidade não é tão hostil assim, é pelos familiares ou por aqueles que estão envolvidos na bandidagem. Mas as demais pessoas, elas passam pela polícia, existe o medo do tiro e muitas vezes há um certo respeito, porque a própria comunidade deseja morar em paz, deseja ter o seu direito de ir e vir, e eles não têm. Lá o tráfico em si domina tudo, quando fala para fechar é para fechar, só funciona o que eles realmente querem. Às vezes rapazes e moças só pode namorar quem eles querem, não pode pegar alguém que conhece da escola, não é do bairro, alguma coisa, não pode, né? Existe um controle que vai além do controle da Constituição, o que realmente deveria ser. Então, se é negado os direitos de cidadania de quem mora lá dentro da favela, não tem como eu dizer que a favela ela se sente mal quando a polícia entra. Quando falsos policiais, o que eu chamo de falsos policiais, aqueles que mesmo estão dentro da farda, não respeitam o que realmente eles deveriam fazer lá, a sua missão, e aí eles atiram contra as pessoas. Tirando esses daí, a maioria vai fazer o seu trabalho, principalmente a polícia civil, né? Eles não chegam atirando, eles chegam preparados. Agora é claro, no momento em que são recebidos a bala, eles têm também que reagir e procurar neutralizar esses criminosos, né? Então as pessoas trabalhadoras, a gente vai ver em fotos aqui, e eu fiz questão de mostrar bastante imagem do Jacarezinho. A maioria está numa boa, ela não está nem aí, porque para ela, se a polícia realmente tirasse a bandidagem e controlasse tudo lá, para ela seria melhor, seria muito melhor. Ela não tem envolvimento com crime, por que ela está preocupada, né? A realidade é essa. Mas vamos lá. As primeiras imagens que passavam através das mídias sociais e televisivas apontaram para a grande quantidade de sangue nas ruas e becos. Conforme relatou a Defensoria Pública, doutora Maria Juliana Miranda, em coletiva, a Polícia Civil alegou que a referida operação fora deflagrada após recebimento de denúncia de que traficantes locais estavam aliciando grande número de crianças e adolescentes para a prática criminosa. Entre os feridos, em decorrência da dita operação, estão 2 pessoas atingidas no metrô, mas que sobreviveram. Bem, aí eu acho que teve mais uma pessoa na parada de ônibus, não sei, teve um outro local também que foi ferida, né? Mas todas sobreviveram também. A Polícia do Estado de Janeiro comunicou o falecimento do policial Leonardo de Melo Frias durante a operação e que honrou a profissão que tanto amava e deixar a saudade que ainda lamenta pelas vítimas inocentes atingidas no metrô. Pronto, porque de inocente mesmo que a gente sabe, tem essas pessoas no metrô e tem esse soldado. Já foi divulgado a lista dos demais, alguns deles em questões de dias. Já tem filmagem deles com rifle dentro da comunidade também, fazendo apologia ao crime, se sentindo intocável ali dentro e aterrorizando a comunidade, porque quem não tem filho no tráfico, quem não tem filho viciado, é o que mais sofre, né? Em nota oficial, o Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que vem adotando sistematicamente todas as medidas para a verificação dos fundamentos e circunstâncias que envolvem, bem como sobre as mortes dessas decorrentes. Lembremos que o advogado Daniel Sarmento, que apresentou o fundamento pedido de proibição ao STF em nome do partido PSB, afirmou que esse tipo de descumprimento já vem acontecendo e que o Ministério Público é quem deveria avaliar as operações, porém o faz de forma meramente burocrática. Infelizmente, apenas com dados jornalísticos não são suficientes, portanto, não há como tecer maiores considerações a esse respeito. De qualquer forma, apenas afirmar que só falecem criminosos parece-me um tanto precipitado, pois a condenação final
e a taxa de criminoso só possível mediante sentença condenatória, transitada de julgado e exarada pelo judiciário. Sim, mas é o que acontece. Na realidade, por mais que isso aí é complicado de falar criminosos, porque é o seguinte, não há essa necessidade não, isso é uma mentira muito grande, e eu posso colocar aqui sem estar colocando, não é ponto de vista de que para que você seja criminoso não é preciso só depois de ser julgado, não, porque muitos criminosos são filmados com fuzis, metralhadoras, com outros tipos de armamento também, que derruba até avião, e eles ainda não foram sequer pegos. Então, enquanto eles não for pegos, eles não são criminosos. Enquanto eles não for pegos, eles não são bandidos. Então, isso aí é uma mentira muito grande, né? Não, isso aí é uma das coisas em que é por isso que sempre vem essa história cidadão do bem. Não. Se você, enquanto todo mundo trabalha, você está no meio da rua, sendo soldado do tráfico, ou praticando qualquer atividade ilícita, e principalmente com a arma dessa nas mãos, você é criminoso, né? Você está fora da lei, e você pode ser que a lei, que a justiça ainda nem saiba quem é você, porque muitas pessoas não têm documento e muitas vivem lá dentro das comunidades e não saem. Então a polícia em si nem sabe direito quem são essas pessoas. Mas não foi o que ocorreu com todos os que morreram, porque a polícia já tinha ficha de todos eles, e até inclusive tirou as fotos de todos eles e mostrando lá. Todos têm passagem pela polícia e a maioria estava também sendo procurada, inclusive dos que a polícia estava com mandado de busca e apreensão, uns foram presos, outros foram mortos. Vamos lá. Então, a Gisele Leite foi que ela deu essa ideia, né? Que ela é professora universitária, pedagoga, advogada, mestre em Direito, mestre em Filosofia, doutora em Direito, né? Conselheira do INPJ, Instituto Nacional de Pesquisa Jurídica, e consultora jurídica. Sim, é claro que para essas pessoas, como quando a gente está dentro da academia, sempre vai ter esse estudo, essa forma de, é claro, ver os problemas da comunidade e esquecer que aqui fora existem problemas maiores e a gente precisa discutir sobre isso. Que problemas é esse? Veja, se eu tenho um candidato, um político, que ele é corrupto, esse político, ele pode ser denunciado, pode fazer a CPI, pode ser preso, ou a gente também pode muito bem, em termos de eleições, já que ele só está ali, se ele for eleito, a gente não eleger ele, passar a ver outras pessoas para ficar no lugar dele. Então, esse sentido aí dá para se resolver dessa forma, sendo que o crime organizado nas comunidades, não. Primeiro temos que tirar os bandidos, os grandes líderes. Depois a gente tem também que trabalhar dentro das comunidades, como já foi feito na Rocinha e em vários outros locais, trabalhar a questão da assistência social, esporte, lazer, investir mais em educação, dar oportunidades, porque se aquelas pessoas não têm cursos profissionalizantes para que eles possam também ao passar do tempo ser os menores aprendizes e também depois ingressar no mercado de trabalho. Então veja, se ela não tem opção nenhuma, criança ou adolescente, então é muito fácil ela entrar para o crime organizado. Mas se eles têm o que fazer, o que se ocupar, fazer o que gosta, então com certeza a sua incursão em relação ao crime, o seu convívio com o crime é cada vez menor, porque ele tem ali. Então em relação aos grandes, eu não acredito que tenha muito a ser feito, porque o traficante, quando ele entra para o tráfico, ele sabe que é um caminho sem volta, porque esse traficante a gente não conhece praticamente. Já houve um ou outro aí perdido, mas é muito difícil da gente encontrar. O cara termina morrendo, né? Ou preso. Alguns estão presos aí. Agora, não tem essa história de ex-traficante, é muito difícil. Agora, criança e adolescente, ela pode sim, enquanto o seu período de formação, né, de desenvolvimento, ele pode muito bem ser colocado coisas novas na cabeça, novas ideias, preparar ele para o futuro, porque ele não tem todo o futuro pela frente. O traficante, qual o futuro depois que ele tem? Ele já chegou à ostentação, já sabe que ali ele manda e que a polícia quase não vai poder pegar ele. É algo de risco, mas o lucro que ele tem ali dentro, o reconhecimento que ele tem é muito maior do que esse risco, segundo a visão dele. E por isso vale a pena enfrentar o poder judiciário, enfrentar todo o poder de segurança do país e tentar colocar ali o seu próprio poder, né? Então,
As duas coisas têm que ser feitas em conjunto. Eliminar esses traficantes. Quando eu falo eliminar, não é só a questão de matar. Eliminar, que eu digo, é tirar do convívio social. A questão dele ser morto é consequência porque eles reagem. Se eles não reagissem, se fosse só preso, então não teria esse índice de mortalidade tão alta, né? Não teria. Mas ele não pode ficar solto. O que relata o Ministério Público sobre a operação? MP afirma que foi avisado sobre a Operação Jacarezinho. Isso foi no dia 6 de maio. O Ministério Público de Janeiro disse em nota que foi avisado logo após o início da operação sobre a ação da Polícia Civil no Jacarezinho nesta quinta-feira, dia 6, zona norte do Rio, que terminou com 25 mortes, entre eles um policial civil. O órgão afirma que foi avisado sobre a operação em comunidade recebida às 9 horas. A polícia afirma que a operação começou às 6 horas. Em junho de 2020, uma liminar do Supremo Tribunal Federal restringiu as operações policiais no Rio de Janeiro a casos absolutamente excepcionais, enquanto durar a epidemia do coronavírus. A decisão diz que as ações devem ser informadas ao Ministério Público e acompanhadas pelo órgão. Aqui também é interessante porque se durante a pandemia, que já vai demorando 2 anos, a polícia só pode entrar nesses locais em casos absolutamente excepcionais, isso significa dizer que o tráfico ele pode rolar solta, porque o tráfico não é considerado como caso absolutamente excepcional. O tráfico já existe, então é algo quase que natural. Então a questão do armamento, a questão da droga, a distribuição, tudo isso vai rolar a todo vapor, porque eles não podem ser confrontados. E aí eu vejo o perigo. Não é porque estamos em pandemia que a gente vai deixar também essas comunidades ao acaso, né? Mas vamos lá. O segundo MP, a realização de operações policiais não requer prévia autorização ou anuência por parte do Ministério Público, mas sim a comunicação de sua realização e a justificativa em atendimento aos comandos expressos do Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento da ADPF 635, Rio de Janeiro. Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, o delegado Rodrigo Oliveira, da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, afirmou que a operação observou todos os protocolos estabelecidos pelo STF. Na mesma coletiva, o delegado Felipe Cury afirmou que a operação começou às 6 horas. Pronto. Ali está certo, ou seja, começou às 6, falou às 9, né? Para ele estava em dia porque ele tinha um mandado de busca e apreensão e que o STF, já que era um caso de aliciamento em quantidade de menores para o tráfico, então isso aí é algo que foge da normalidade e teria sim o aval do STF para fazer isso, e por isso precisaria apenas comunicar ao Ministério Público do que estava acontecendo, né? Eu não vejo erro nenhum. Agora é claro, o que a gente tem que discutir é a questão das execuções daquelas pessoas que parecem realmente que foram executadas. Não tem outra resposta, mas a perícia técnica ainda vai dizer isso aí. Por quê? Se você chega na casa de alguém, você vê lá sujo de sangue, você vê que alguém morreu e houve tiro só de armas dos policiais, com certeza execução. O outro não reagiu, e mesmo que reagisse nesse tempo, um tiro, de repente alguma coisa que não fosse muito perto, porque o cara não vai reagir tão perto, vai ser de longe. Perto realmente é a execução. A pessoa já está rendida e você atira. Então, se realmente não encontrar, agora, se você vê que entre as balas que tem lá há um confronto, basta isso para mostrar que não é execução. A morte, é claro, eu estou atirando para matar, eu não vou atirar para o alto ou tentando atingir o braço ou a perna, que são membros muito difíceis, enquanto o cara está ali com a arma apontada para mim. Vou atirar para matar. Isso é uma das coisas que não tem como a gente discutir aqui. Aqui está a nota do Ministério Público, que foi sobre aquilo que eu falei. Não precisa comentar aqui, né? Ela está normal, dá pra gente. Agora, o que relata a Polícia Civil sobre a operação? Operação no Jacarezinho, tem 15 pessoas foragidas, diz delegado. Dos 21 alvos, 3 morreram e outros 3 foram presos. Cerca de 20 corpos foram liberados do IML.
Veja, aqui só foragidas estão 15. Só foragidos. Mas todos têm envolvimento porque existe também as imagens e as filmagens deles com as armas também, ou que eles também já responderam a outros crimes, tal, não sei, sempre nesse tipo. Se ele responder outro crime e não deve mais nada, então ele não pode ser considerado criminoso naquele momento, porque ele já pagou. Mas vamos lá, pelo menos 15 pessoas são foragidas, 21 alvos na operação realizada na comunidade de Jacarezinho, zona norte de Janeiro, na última quinta-feira. Dentre os procurados, 3 foram presos, outros 3 morreram. Esses são os procurados. Então, alguns, aqui não, a gente pode dizer que é 6, porque teve os que fugiram, né? As informações foram confirmadas pelo delegado Pedro Brasil, titular da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. A ação resultou na morte de 29 pessoas. Os números foram atualizados neste sábado. A Polícia Civil informa que 28 criminosos e o inspetor da polícia, André Leonardo de Melo Frias, morreram na operação. Cerca de 20 corpos já foram liberados do Instituto Médico Legal de Janeiro e alguns foram sepultados no sábado. A CNN, o delegado Pedro Brasil, informou que todos os mortos na operação foram identificados. Todos foram identificados e os que não têm passagem têm vínculo comprovado com o crime. A lista será oportunamente divulgada pela Polícia Civil. Então veja bem, aqui é para também a gente tirar aquela ideia de que criminoso só é quando o juiz dá o aval dizendo que ele é e julga. Não, o criminoso ele é desde o momento que ele está praticando crime. E se você importar armação dessa ilegal, que não é de uso restrito das Forças Armadas, por exemplo, você já está praticando crime. Você desfilar com a arma para ir para cá fazendo segurança do bairro em nome do tráfico, você já está praticando crime. Você está também em determinado local com uma grande quantidade de droga, você também está praticando crime, né? Então, não é bem aquela questão de você esperar que um juiz diga que a pessoa dê a sentença dizendo que ele é criminoso. Não, o juiz precisa dar a sentença para dizer realmente como é que ele vai ser julgado, qual a forma de pena. Mas ele em si já é um criminoso. Ninguém segura uma arma só para segurar. Ah não, eu estou segurando aqui porque alguém me pediu. Não é bem desse jeito. Cada um deles tem a sua própria arma que foi comprada com o seu próprio dinheiro. Se eles não trabalham, o dinheiro é do tráfico. O inquérito com 21 suspeitos, alvos de investigação, gerou uma denúncia do Ministério Público à Justiça. Houve a expedição de mandados de prisão pela Justiça, cujo cumprimento ficou a cargo da Polícia Civil, disse o delegado, sobre a legitimidade da ação policial e sobre os questionamentos de, entre os mortos, não estarem pessoas de alvo da investigação. Que, como ele falou, está pessoas alvo da investigação, tá, morreram 3. 3 foram presos e os demais escaparam. Então, está pessoas sim ligadas, né? A primeira promotoria de Justiça e Investigação Penal Especializada Capital do Ministério Público do Rio está investigando as circunstâncias das mortes e já instaurou o procedimento para averiguar se houve violações a direito durante a operação policial. A ação foi alvo de manifestações e preocupação, como do ato comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que pediu à Justiça Brasileira, na última sexta-feira, uma investigação independente e imparcial. Pronto, o que eu gosto exatamente que vocês prestem atenção é isso. O pedido aqui está normal. Ah, sim, porque aqui eles não estão culpando nada, eles estão apenas dizendo, olha, o caráter em si parece não ser muito legal isso aí, mas eu quero que seja feita uma investigação independente e imparcial. Eu quero saber a realidade dos fatos para a partir daí poder dizer ou não se foi ilegal ou se mesmo sendo legal houve alguma ação ilegal, como a questão da execução de alguns, colocar a posição propriamente dita, porque a gente não pode simplesmente chegar nas redes sociais, pela primeira notícia que a gente olhar, a gente já carimbar. Ah, isso está legal, isso não está. Não, a gente tem que pegar o máximo de informações possíveis, que até hoje ainda está sendo passada. Nos próximos dias, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai enviar para a Procuradoria-Geral da República informações sobre a operação da Polícia Civil
na comunidade Jacarezinho. Castro se manifestou em vídeo após a ação e disse que o trabalho levou 10 meses para ser concluído e foi uma operação legítima. Porque vocês têm que perceber que existe uma diferença entre a polícia militar e a polícia civil. A polícia militar é de ostentação, ela vai para cima na hora de ter um confronto, que ela é chamada tal. A polícia civil, ela vem primeiro estudando o que é que está acontecendo, tentando identificar as pessoas envolvidas, como é a operação, né, estratégica também dos bandidos, para a partir daí fazer uma operação como essa. E é por isso que ela foi em alvos, determinados alvos que ela sabia que eles estavam ali, né? Então, nesse sentido, eu acredito que houve sucesso, sim. Então, a Polícia do Rio divulga testemunhos criminais, 27 mortos na Operação Jacarezinho. Então, aqui está, né? Deixa eu ver. A Polícia do Rio de Janeiro divulgou antecedentes criminais de 27 mortos na Operação Jacarezinho. 25 tinham passagem pela polícia. Os outros dois, um deles menor de idade, estavam envolvidos com o tráfico de drogas, segundo depoimentos das famílias à polícia. Um policial civil também morreu. As informações estão no relatório do Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil. O documento traz anotações criminais dos 27 mortos. Pelas informações, 25 tinham passagem pela polícia, 2 não tinham. 12 por crime relacionado ao tráfico, os outros por crimes como posse e uso de drogas, roubo, porte ilegal de armas, receptação, lesão corporal e desacato. Na semana passada, a polícia havia dito que todos os mortos tinham antecedentes criminais. O relatório revela ainda que dos 27 mortos na favela de Jacarezinha, 16 já tinham sido presos. A polícia diz que fez operação para combater também o aliciamento de crianças e adolescentes por criminosos. Nessa operação, o menor de idade acabou morto. Caio da Silva Figueiredo tinha 16 anos e é um dos mortos que não tinha anotação criminal. O relatório da polícia traz o trecho do depoimento de um parente dele que contou que Caio era usuário de drogas e disse ter ouvido dele que estava vendendo drogas à noite. Outro que aparece em registro da passagem pela polícia é Natão Oliveira de Almeida, do depoimento de uma parente dele, que também consta no documento da polícia. Ela disse que Natan estava trabalhando para o tráfico de drogas na comunidade de Jacaré. O relatório não fala como as 27 pessoas foram mortas, mas em um dos casos, uma parente relata que diz ter visto o Francisco Fábio Araújo Chaves dentro da comunidade. Em depoimento à polícia, a mulher contou que ele saiu de casa informando que iria até a Boca comprar maconha e que às 8h15 avisou por telefone que tinha fugido para uma casa com os traficantes, depois que a polícia chegou e houve troca de tiros. Então veja bem, esse aqui ele segundo a família e o relato dele também que ele deu, ele foi até lá comprar. Só que chegou, a polícia começou. Então o que que ele fez? Ele resolveu fugir junto com os bandidos. Então, paciência, né? Se ele sai normal, tudo mais, e aí a polícia passa por ele, dá uma revistada tal, e não tem problema, porque se ele foi comprar, ele não estava com arma, ele não é traficante, entendeu? Então, tipo assim, ele não ia confrontar. Mas no momento em que ele está escondido junto com os bandidos, e aqueles bandidos estão atirando contra a polícia não vai primeiro olhar, peraí, aquele dali está com arma e tá... Não, todos ali são suspeitos. E na hora que o tiro sai, é complicado também dizer, olha, saiu e vai acertar e não vai acertar nenhum dos outros, vai acertar aquele, porque aquele está com a arma. É difícil a gente pensar dessa forma. Segundo a mulher, ele contou que estava ferido com um tiro na mão e pôs tiraço no pé. A mulher disse que foi até a casa em que ele estava e viu 2 corpos e 2 presos vivos. Um deles, Francisco, e que Francisco foi colocado no interior do caveirão, como é chamado blindado da polícia, e percebeu que ele apresentava apenas ferimentos nas mãos. O relatório não mostra o fim do depoimento da mulher. Moradores acusaram a polícia de ter praticado execuções durante a operação. Em vídeos nas redes sociais, eles denunciaram que suspeitos teriam sido mortos mesmo depois de se entregarem. A eventual participação das pessoas em prática criminosa não autoriza qualquer tipo de atuação estatal no sentido de execução. Foi uma operação absolutamente injustificada
sob qualquer critério técnico, comentou o pesquisador do Núcleo de Justiça Racial da Fundação Getúlio Vargas, Felipe da Silva Freitas. Então, essa parte aqui a gente tem que prestar muita atenção na hora de comunicar, porque só a análise realmente dos fatos que vão dizer se realmente esse rapaz foi comprar na boca de fumo, ele foi preso, estava apenas com estilhaço e tiro na mão, e que ele morreu. Se ele morreu devido a esse tiro na mão, hemorragia, alguma coisa, o laudo técnico tem que falar isso. Se ele recebeu mais tiros e ele não estava armado, então isso aí foi execução. Não tem como, porque já tinha sido colocado no caveirão. E aí é por isso que eu digo, a gente tem que primeiro olhar todos os casos, não generalizar nada, para a partir daí a gente tomar uma posição. A polícia nega que tenha havido execução. Os policiais contaram que foram recebidos a tiros por bandidos quando chegaram à comunidade. Os registros da ocorrência feita na delegacia de homicídios revelam que os confrontos aconteceram em pontos relativamente próximos dentro da favela. As mortes ocorreram pelo menos 10 pontos de Jacarezinho, mas no centro da comunidade. 20 suspeitos morreram nas ruas, 6 numa única travessa e outros 14 em outras travessas, becos ou vielas. Os outros 7 homens foram mortos dentro de casa na comunidade. Muitas ficaram com suas marcas. Então aqui na realidade tiveram 7. Eu pensei, estava falando no começo em 4, mas na realidade aqui fala em 7. A operação teve 250 policiais. Pelos registros, 29 estão envolvidos nas 27 mortes investigadas. A delegacia de homicídio recolheu 26 armas dos policiais que relatam ter participado dos confrontos que terminaram com morte. Também foram apreendidas outras 24 armas com suspeitos. O Ministério Público do Rio, a Defensoria e a Ordem dos Advogados do Brasil começaram a ouvir nesta segunda relatos de moradores e parentes dos mortos. Algumas famílias denunciaram abusos policiais. O governador do Rio, Cláudio Castro, e o Ministério Público do Estado não quiseram gravar entrevista. A Secretaria da Polícia Civil informou que há como fazer perícia no local sem os corpos e que tudo será esclarecido nas investigações. A Polícia Civil disse também que segue em busca dos 19 criminosos com prisão decretada pela Justiça que não foram localizados. Então pronto, aqui encerra mais uma informação. Eles prenderam 3 e mataram 3, 6. E aqui tem mais 19. Então são 25 pessoas. Eles tinham 25 mandados de busca e apreensão. Eles procuravam 25 bandidos. Desses, só 6 conseguiram. Ou morto ou vivo, mas conseguiram só 6. Os demais, eles não conseguiram. Então, é por isso que teve êxito, foi para uma coisa que era certa, sim. Já tinha esses mandados em mãos. Essas pessoas elas já estavam exatamente com prisão decretada e que a maioria ainda se escondeu dentro da favela. A partir daqui, então, eu vou colocar algumas opiniões nas redes sociais, porque sempre que há esse tipo de confronto ou algum tipo que envolva a justiça social, tanto eu comento no meu canal, como eu vou até as redes sociais ver o que é que está sendo falado e também dou minhas opiniões. Tudo isso já para levantar dados e também comportamento das pessoas, como é que ela reage. Lucas de Souza aqui no Facebook, ele falou o seguinte, pergunta aos universitários, principalmente do direito, por que a polícia pode entrar nas casas em comunidades, em favelas, sem mandado, já que na Constituição a polícia não pode entrar na sua casa sem ser flagrante delito ou autorização judicial. Por que nas comunidades e favelas do Brasil a polícia entra na casa das pessoas do jeito, forma e hora que querem? Ou isso não acontece e é apenas uma mentira? Para isso aqui, agora eu falando para os senhores entender, veja, é algo que chama atenção. Se você não tiver a resposta, você pode induzir o erro de que o que ele está falando aqui é verdade. É verdade, entre aspas. Primeiro, existia o mandado de busca e apreensão para 25 traficantes. Então, quando você tem um mandado de busca e apreensão e você sabe onde ele está, a polícia pode sim, durante o dia, qualquer horário do dia, menos da noite, entrar nessas casas. Outra, quando a polícia está sendo atacada
e que o bandido ele foge entre determinada casa, dependendo da situação, a polícia pode entrar lá também, principalmente em comunidades como essa, onde a população não coopera. Então você tem que ir atrás daquele bandido, você sabe que está ali, você vai entrar e você tem direito a entrar sim. Não é, a Constituição ela não fala nessa questão que não poder. Outra, existe flagrante delito? Existe, ele está atirando contra a polícia e porventura acabou a munição ou alguma coisa, viu que não dá mais, correu, mas ele está em confronto, isso aí é delito e é flagrante, está sendo na hora ali. Então a autorização judicial teve e o flagrante delito também teve. Eu volto a dizer, o erro que eu vejo é depois da pessoa rendida você atirar, e aí sim é execução, né? Em alguns casos aí está bem claro que isso aconteceu. E não é só nas comunidades, favelas do Brasil, não, em qualquer local a polícia pode entrar. Eu fiquei indignado, foi naquele caso na Bahia, no condomínio lá, estou esquecido agora no bairro, já fui lá no beira da praia, estou esquecido agora, em que a polícia não entrou, o cara chamou o policial de negro, disse aquilo outro, né? E a polícia não fez nada. Se eu fosse policial naquela hora, eu ia entrar, eu não queria nem saber, ia entrar e ia prender, porque houve também um flagrante delito ali, houve desacato à autoridade, houve racismo e preconceito. Então, existem várias coisas também que o policial tem que levar em conta. E não tem essa de ter medo de ser perseguido, disso e aquilo outro. Não, se você é policial, você tem que fazer o seu trabalho, né? E aqui é mais na comunidade, porque é na comunidade que existe. É na comunidade que estão os traficantes armados para proteger a comunidade, não é nos bairros nobres, né? Nessas outras partes existem muitas coisas escondidas, mas quando a polícia chega lá, a maioria dos bandidos foge, não reagem, porque ele sabe que a vida dele, o lucro que ele tem, toda a vida dele não vale a pena. E tendo um bom advogado, ele vai passar pouco tempo preso e vai ser solto. O bandido na comunidade, nem tanto, né? Então é por isso que tem como a gente dar uma resposta, e essa pergunta ela não está correta. Aí aqui, porque esse é um país racista, e tanto a sociedade como a justiça são coniventes com a execução de pessoas, digamos, por eles consideradas indesejáveis. Olha, também essa parte aqui a gente tem que analisar muito. Primeiro, o que é que tem a ver racismo com essa incursão nesse trabalho feito, essa operação feita com os policiais, se os policiais estão procurando bandidos? Segundo, se os bandidos eles são negros, isso aí nada tem a ver com os demais negros do Brasil. Ninguém está procurando um negro e dizendo que ele é bandido, e sim a gente está procurando bandido independente de ser branco e negro, né? Então isso aqui é uma questão que não é de racismo, não. Racismo, se eu vou mostrar as fotos lá, a polícia tivesse em ostentação com todas as pessoas que encontravam, não, eles já sabiam quem estava procurando, eles passaram pelas pessoas e estavam sempre mirando alguns locais que eles sabiam que ali poderia ter também criminosos atacando. Então isso aí é uma outra mentira também. Vamos lá, os direitos não permitem, mas acontece. Se fica impune e volta a acontecer também, é uma questão de política, mais do que uma questão de direito. O direito não valida tais práticas como aconteceram da forma criminosa e errática como acontece. Bem, o direito não permite, mas acontece. Veja, mandado de busca e apreensão, quando se tem, para ser cumprido. O dever da Polícia Civil é cumprir esse mandado de busca. Agora, todo momento em que ela é recebida a tiro, e ela já foi a determinados momentos, foi pontuais, isso aí mostra em todas as, sei lá, a imprensa e todos os comunicados que a gente está vendo aqui, que a polícia foi em locais pontuais, porque sabia que é ali que ela ia encontrar. Se ela foi recebida a bala, então isso aí foi consequência. Se o número for maior até hoje dentro, no confronto de polícia, tudo bem, agora vamos ver quem são essas pessoas e como elas foram mortas. Aqui, ó, o ocorrido após o massacre em Jacarezinho não foi uma entrevista coletiva, mas um ato de afirmação de poder por parte da Polícia Civil. Um poder que, fique claro, não se submete a nenhuma lei e que desconhece a Constituição. A intenção, evidentemente, não era prestar contas
e nem justificar as mortes provocadas, mas na mais letal operação da policial na história do Rio de Janeiro. Foi um recado, uma mensagem na forma de espetáculo, assinado com sangue no chão e nas paredes das casas. Aqui eu estou vendo assim, esse daqui foi mais inteligente, mas colocou algumas questões que até faz com que você se envolva com a história, principalmente na questão do sangue nas paredes, isso, aquilo, outro. Veja, já falei, massacre, ela tem um conceito próprio. Massacre, ele ocorre quando é a mesma coisa da execução, quando as pessoas, pronto, a questão do presídio que houve no Carandiru, foi um massacre, os presos estavam tudo ali dentro das suas celas e a partir daí foram executados. Ali é um massacre. Aqui não é um massacre porque a polícia ela entrou, ela foi em confronto, um policial ainda morreu e ela continuou indo à busca desses bandidos e toda vez que os bandidos tiravam, ela revidava. Então não é um massacre. Pode ter havido execução de 4 pessoas, 5, não sei, no máximo 7, porque foi a quantidade de pessoas que morreram dentro das casas. E aí é parte da operação que tem que ser analisada, né? A mais letal, porque uma morreu 18, 20, a outra morreu 25, mas se você for olhar a quantidade de bandidos que existe só no Jacarezinho, isso aí não representa 1% da bandidagem lá dentro. Não representa. A quantidade de armas apreendidas, ela pode ser para a polícia interessante, marcante, mas para o crime organizado foi o mínimo possível, porque o grosso mesmo está lá dentro. Então veja, tem certas coisas aqui que não batem. Eu cheguei também a comentar isso aí, e uma pessoa aqui, Maria Fernandes Salcedo Repolês, ela falou que Henrique Eduardo de Oliveira, e daí? Há uma coisa chamada devido processo legal. Se tinham passagem pela polícia, isso não basta para ser preso pela polícia. Tem que ter mandado de prisão. Bom, aí daqui ela falou, ela não leu, porque na realidade eram 25 mandados de prisão na mão, que 6 foram conseguidos e 19 fugiram. Então, foi legal? Foi. Segundo a lei, eu estou aqui analisando a questão da lei. Para mim, se fosse questão de justiça, ao contrário, a polícia cercava, só saía de lá que tirava todos os bandidos. É algo que é claro que isso aí também é fictício. Não tem como hoje, sabendo que os bandidos estão muito mais armados do que a polícia e que a polícia ela não tem nenhum mapeamento todo sequer do que está acontecendo, onde é que eles podem estar dentro da favela. Esse caso aí foi para ponto estratégico, eles passaram mais de 10 meses também para analisar isso aí. Então, não tem como, mas o mandato teve. Né? Ou está em flagrante delito. Puxa, se você atira contra o policial, isso aí não é um flagrante delito. Se você é pego com a arma, não é flagrante delito. Se você consegue vídeos e um dia anterior deles desfilando com a arma e desafiando a polícia, não é flagrante delito. Então, se é flagrante delito, a polícia prende. Não há autorização legal para executar, concordo. Pronto, essa parte aqui com certeza a polícia prende. Ou se mata em confronto. Ela não tem autorização realmente legal para executar. Executar realmente não, ela aqui falou certo. E o que é executar é entrar na casa, a pessoa está rendida, alguma coisa, e vai e continua atirando. Acaba de matar. Então nesse caso aí, execução. Essa parte está corretíssima. Esta ação não tem base em nenhum estado de direito do mundo. A ação tem mandado de busca e apreensão. Tem sim, né? Estão misturando o número de mortos com possíveis execuções e aí envolvendo todo o contexto da ação da polícia. E aí sim está errado, porque pelo que eu vejo aqui, todo mundo protege esses bandidos e diz sempre abertamente que por que não vão pegar os outros que estão na área nobre? Vai também, muita gente está sendo presa. Está sendo preso na área nobre, está sendo preso nos aeroportos, está sendo preso nas fronteiras do nosso país aqui, está sendo preso nas rodoviárias, nas BRs também com grande quantidade de drogas, aviões e helicópteros estão sendo abatidos ou obrigados a descer, e aí também, ou seja, está também. Só que a diferença é que nesses casos aqui não há confronto armado. Então é mais fácil você prender, às vezes sem gastar um tiro sequer. Nesses casos. Dentro da favela, eles por se sentirem mais seguros, os bandidos, então é o contrário. Eles recebem os policiais a bala, então com certeza vai ter morte também. Né?
Extração não tem base, tá tudo bem, nenhum Estado de Direito do Mundo. Lembrando ainda que o STF já havia ordenado a suspensão de operações durante a pandemia. Então, no mínimo, há desobediência à decisão social. Não há desobediência porque, eu já falei lá em cima, existem alguns casos excepcionais que podem. E esse caso excepcional que a polícia mostrou foi o grande número de aliciamento de crianças e adolescentes no crime, no tráfico. Então, esse é um dos motivos. E a partir daí eles tinham 25 mandados de busca e apreensão. Então esse mandado de busca e apreensão não é a própria polícia que vai faz o mandado, não. É o Poder Judiciário, né, que entrega e dá essa autorização para a polícia de fazer. Então isso aí não existe essa questão de dizer que está ilegal. Pode haver e deve ter ocorrido atos ilegais durante a operação. Isso aí a gente tem que pontuar. Tudo que vocês foram observando no dia a dia, seja o que seja nesse tipo, na política, seja o que for, vocês têm que ver o contexto geral e a partir do contexto geral pontuar aquilo que pode ter sido certo, que realmente foi certo, aquilo que pode ter sido errado, que realmente foi errado. Não existe uma operação totalmente correta, não porque existem policiais que sei lá, ele já viu colegas morrerem. Ele veio que muitos desses que eles prendem voltam para as ruas. Então eles caem no erro, na armadilha de querer fazer justiça com a própria mão. E aí cai no erro. E aí está errado mesmo. Porque uma coisa é você matar em confronto direto, outra é você prender e a partir daí continuar. Não só a questão da morte, bem entendido, da execução, mas muitos resolvem ainda espancar mesmo, quase linchar os bandidos, né? E agora, para a gente finalizar, vamos ver várias situações aqui. Veja, primeiro, essa ação, tinha pessoas que comentavam assim: mas cadê a quantidade de droga apreendida? Não, a droga está guardada, muito bem guardada. Agora, dá uma olhada aqui, essa quantidade aqui de armas que estavam lá dentro, que nem a polícia brasileira, nem as Forças Armadas possuem. Veja esse negoção grande aqui, que eu nem sei o nome direito, que é capaz de derrubar avião. As granadas que eles tinham eram capazes de matar em ações coletivas várias pessoas também que eles tinham daqui, né? Essas armas de grosso calibre, ela não é baratinho, chega até 50 mil reais e foram compradas. Veja, uma das coisas que os senhores têm que saber é que cada arma dessa daqui é comprada. Não é o chefe do tráfico que dá para... Não, eles vão ter que conquistar, eles vão ter que pagar. Todas foram compradas. E outra, comprada com dinheiro ilícito, sim, foi do tráfico, mas pago em espécie, pago o valor que foi de cada arma, não teve esse negócio não. Os contrabandistas de armas, eles recebem, pode receber um valor, por exemplo, uma arma de 60 mil, pode até vender por 50 mil, mas o que eu quero dizer é que ele recebe em grana, essa grana é passada. Então, o comércio ilegal de armas também está aqui muito forte. Então, aqui está as fotos. Eu tenho essa outra foto aqui embaixo que mostra mais detalhadamente, porque aqui tem que estar os pentes, né? Os carregadores das armas. Então, a quantidade foi enorme de munição, de tudo apreendido. Aqui está o policial morto, um policial que já tem de 6 a 10 anos já de carreira e que já participou também de outras operações desse tipo, né? De apreensão de armas também. Aqui estão os bandidos. Alguns foram mortos, ainda foram pegos. Eles passando de casa em casa e inclusive passando as armas. Tá aqui a arma também, né? Eles aqui tentando fugir da polícia. Então aqui a gente não pode dizer que são pessoas de bem, não pode de forma alguma. O que mais eu tenho aqui para mostrar para os senhores? Bem, aqui nós temos o seguinte: mortos, né? Presos e mortos. Existe uma grande polêmica de por que os policiais mexeram na cena do que tinha que mexer. Os corpos têm que ser tirados, porque esses corpos eles têm como ser analisados. Se eles não tiram, a própria comunidade pode fazer pior ainda em relação aos corpos, pode sumir com os corpos também, e aí a polícia está mais encrencada. Então a perícia técnica vai ser feita lá, tudo bem, mas esses corpos aí é necessário tirar, porque neles as balas que tem, a forma que muitas coisas também tem como provar que realmente eles são os procurados, tudo. Então
Esse conflito aqui é considerado um conflito de guerra. Aqui está um dos mortos, né? Aqui está uma imagem feita desse, inclusive, que está aqui também antes dele ser morto, um dia antes. Esses dois foram mortos e na realidade eles estão fazendo apologia ao crime. E daqui o armamento. Essas armas foram prendidas também, né? Aqui está a foto também sendo preso. Houve presos, também está aqui, normalmente. Aqui está mais outro que morreu. Aqui está mais um que foi preso. Então veja, aqui tem fotos das pessoas presas e dos que foram mortos também, né? Muitos mostrando que realmente tem convívio com o tráfico. Esse daqui a polícia já mostrou também a ficha criminal dele. E quando coloca a foto assim, quando consegue, é fácil comprovar, porque a gente vai ter também a imprensa em algum momento mostrando a operação, mostrando que ele foi preso e por que ele foi, né? Além dos dados que ficam registrados também. E aqui tá aqui todos os mortos, né? E a polícia conseguiu, com exceção, acho que teve uma exceção aqui de uma foto que não está direito aqui, não aparece, mas a foto de todos eles. Isso aqui é uma forma muito interessante de mostrar que tem como a gente descobrir a partir de agora, com as fotos deles, quem eram eles. Não basta que a comunidade diga que não tem a passagem, ou a imprensa, que a polícia diga que tem a passagem. Nós mesmos que estamos aqui fora, tem como, buscando outras reportagens que está também na rede social, nas mídias, na imprensa, identificar cada um deles. Os que eram foragidos, que não eram, que tipo de envolvimento com o tráfico, a gente tem como fazer isso aí, né? E aqui, o que eu gostaria de mostrar, a relação da polícia com a comunidade. Aqui foi tudo do Jacarezinho, todas as entradas. Aqui está uma criança com a mãe. Aqui está o policial apontando, porque sabe que ali onde tem traficante. Eles estão em perigo, tem, mas veja que não há esse medo todo. A mãe não está naquela parte, está apenas ali com o filho também está ali olhando, mas aquele olhar de curioso, de atento, as pessoas aqui passando, tal, o cara com bicicleta, tal. Eu tenho mais ainda, porque o que eu gosto é disso. Tá aqui, ó. Aqui é uma espécie pequena de confronto, porque aqui também é mãe de uma das pessoas um dos bandidos. Mas essas pessoas que estão aqui caminhando e a polícia que está entrando aqui olhando tudo, as pessoas estão tranquilas, não estão correndo, estão passeando. Claro, elas ficam um pouco ali tensa, porque se houver um tiroteio pode ser vítima. Mas ela tem certeza que esse tiroteio não vai partir, não vai ser os policiais que vão atirar nelas a queima-roupa. Porque policial sabe quem é bandido quando passa por bandido, e as pessoas sabem que a briga é com os bandidos e não com eles. Então essa história de dizer que a comunidade ela está sofrendo esquiloto está na mão dos bandidos. A polícia chega lá para tentar tirar os bandidos. E há uma relação harmoniosa, sim. Aqui, ó, o cara sentado, veja só, a polícia aqui, o cara tá aqui. E eu tenho essa mesma foto dele com outras pessoas também. Aqui é um bar, no caso. Tá aqui o bar, no caso aqui. E o cara tá assistindo. Veja, se fosse a questão da polícia chegar aí, né, contra a comunidade esquiloto, todo mundo tava com medo dentro das suas casas. Não, tem pessoas assistindo. Essas pessoas estão assistindo. De que lado eles vão estar? Dos bandidos? Não. Elas vão estar do lado da polícia, porque eles são reféns também dos bandidos. Aqui, ó, veja as pessoas comunicando, veja que a polícia está aqui olhando tudo. Veja elas. Vamos lá, eu tenho mais fotos aqui, porque essas são as fotos principais. Tá aqui também. Aqui há sim algumas pessoas indignadas olhando para os policiais, tal, tudo mais. Mas essas pessoas que estão aqui é porque sabem que tem pessoas da família ou conhecidos envolvidos com crime. E o medo dela ser morta é quem faz isso. Eu peguei mais. Pronto, tá aqui, ó. Aquele mesmo cara tá aqui, ao lado dele tem um senhor. Aquela outra foto foi tirada, só mostrou ele, mas mostrou essas caixas aqui. Aqui, ao contrário, essa pessoa tá até simpática, né? Com a simpática em relação ao policial. O outro tá andando normalmente. Aqui o cara numa boa, tal. Esse que passa. Aí você diz, não, mas tem características de bandido. Nós que somos preconceituosos e que não entendemos. A polícia sabe quem é ou não. Então, aqui eles estão olhando, tal, mas a polícia não tá nem aí para ele. Porque sabe, ele não tá armado, não tá nada, e ele não faz parte
do grupo que a polícia está atrás. São 25 mandados de busca e apreensão da Polícia Civil. Então, a procura são por esses bandidos. Então, aqui eu estou mostrando que cai por terra aquela história de dizer que a comunidade está indignada. Não, dos 30 mil pessoas que estão lá, a maioria, elas estão loucas que os bandidos saiam, que ela tenha o direito de vir, tenha a dignidade de viver como se tem em qualquer outro, em outro bairro, né, em outra cidade, e que ali no Rio, ali na favela, ela não tem. Ela, na realidade, é só massacrada pelo tráfico, não é pela polícia. A polícia ela está tentando ir lá para combater o tráfico. Agora, tem muitas pessoas que tentam impedir esse trabalho da polícia, né? E aí é claro que a polícia também não vai ver as pessoas com bons olhos. Aqui também, mais uma vez, né? Abrir isso aqui, eu acho que deve ser, não sei qual rua que é essa daqui, Anchieta, não sei. Aqui sim, tem pessoas, já mostrou outras também que se escondendo, né? Quando viu o caveirão, outras estão aqui mesmo, sentadas nos móveis, nas coisas, jogadas na rua. O cara de moto, que a polícia também olhando para cima e apontando, mas não para o cara, ele está passando normal de moto. Existe uma barreira aqui para não passar caveirão nem nada. Então aí é o que quem bota essas barreiras, os bandidos, né? E aqui estão presos também, né? Mas presos que foram exatamente nessa. Bem, gente, então esse daqui eu gostaria muito de frisar sobre esse material aqui, para que vocês possam observar. Eu vou colocar esse material para vocês, além do vídeo, para que vocês possam responder as questões que eu vou colocar lá também. Isso, segundo e terceiro ano, sobre essa ação. E vocês começarem a partir daí a treinar a questão do senso crítico. Você poder sim ser contra, ser a favor, mas você ter conhecimento do que é certo, do que é errado, do que é execução, do que é uma ação, do que é mandado de busca e apreensão, do que é flagrante delito também. Tem muitas coisas aqui envolvendo. E isso tem tudo a ver com a questão de ética e cidadania, ou ética e relações interpessoais. Porque a relação interpessoal não é só dentro da empresa, é fora. Se você não tem fora, dentro que você não vai ter. Todas essas ações aqui são interessantes. E essa quantidade de armas aqui apreendidas, querendo ou não, são armas que não vão mais para a mão do crime. Elas são apreendidas, muitas vão ser passadas para os policiais, outras ela vai ser também, como é que se diz, acabada, né? Destruída, essa é a palavra que eu estava procurando agora, mas não vai estar mais na mão dos traficantes. E se cada vez mais o cerco fechar em termos do tráfico, do contrabando de armas, de drogas e também dos traficantes, quanto mais as polícias fizerem isso aí, mais chance de a gente viver em paz um dia a gente vai ter, porque no momento não adianta, toda vez que somos assaltados, esses assaltantes também eles tem algum vínculo voltado também com a questão do tráfico de drogas. Então esse é o material, e aguardem que eu vou postar não só todo esse material para que vocês possam ler com calma, mas também o exercício para que possa ser respondido por vocês, e aí a partir daí a gente vai partir para outros assuntos. Então esse vídeo ele está voltado para a primeira aula da gente, que foi de segunda-feira, mas que a gente vai estar trabalhando também durante essa semana com todos vocês, tá ok? Então por hoje é só, e até segunda-feira na nossa próxima aula.